ela vem da palavra esed, que significa firmeza. Misericórdia no hebraico e firmeza está associada a mihat, da palavra mihat, firmeza, e é associada à palavra em hebraico também mihat, que significa juízo. O que é esse juízo? Está ligado à justiça ou o desejo de conversão. Para entender o que é o juízo de Deus, né? O que é esse juízo de Deus? Para Deus está ligado também a agape, retidão. Pegando esses dois pontos, da linguagem hebraica, o que é uma pessoa misericordiosa? É uma pessoa que é firme. Deus é firme. E quer que sejamos firmes no quê? No ato de amor para com nossos irmãos e irmãs. Porque o ato de amor, ele não é um ato abstrato. É um ato concreto. Mas é muito bom entender, porque a gente tem uma visão errada de irmão, de necessitado. Porque nós achamos que necessitado é somente aqueles pobres de rua. Só olhamos com essa visão. Não que esses nossos irmãos não estejam necessitados. Lógico que devemos ajudar eles. Mas muitas vezes tem irmãos nossos, do nosso lado, que nós não temos a coragem de perguntar: e aí, meu irmão, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Nós não temos a coragem de fazer isso. E o que é ser essa firmeza? O que é ser essa firmeza? É você não olhar apenas aquele que está longe, mas aquele que está próximo também. Aquele que está próximo. Você ter essa vontade, essa firmeza. Porque Deus na sua tremenda misericórdia, como diz Gênesis capítulo 2, ele escolhe o homem, ele faz tudo belo, tudo bom, toda a natureza, toda a criação, e faz o homem a sua imagem e semelhança, para nós entendermos o que é essa firmeza de Deus. Quando o homem peca, Deus não deixa o homem na sua morte. Não deixa. Em Gênesis 3,15, ele já antecipa, porque ele é firme, ele antecipa a salvação para o homem. Por isso que entendemos que justiça significa o desejo de conversão que está ligado à salvação. Por isso a misericórdia, a firmeza de Deus no hebraico vai dizer essa palavra esed. Ou seja, Deus se antecipa para nos salvar. Ele nos antecipa. E ele é reto. Ou seja, ele não quer ver o homem no pecado. Ele não quer ver o homem. Deus não quer. Por isso ele vai falar da retidão.
Ele é reto. E por isso ele é o quê? Se aí nós entendemos também os conceitos de misericórdia no latim. O que significa no latim misericórdia? Vontade de salvação. Não, perdão. No latim a palavra misericórdia quer dizer compaixão. Compaixão. Suscitada pela miséria e pela dor alheia. Ou seja, eu me compadeço daquele que está sofrendo. Eu me compadeço. Eu me compadeço. Por isso Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Por isso que Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Porque ele se compadece de nós. Ele se compadece de nós. Ele se compadece. Então quer dizer que Jesus vai na minha miséria? Sim, Jesus desce na sua miséria. Jesus desce na nossa miséria. Jesus desce. Porque nós todos somos miseráveis. Todos nós. Sem exceções. Até o Papa, viu? Até o Papa. O Papa também. Então, nesse sentido, entendemos que Deus se compadece da nossa miséria. Esse termo no latim vem dizer bem claro essa compaixão. Meu irmão, minha irmã, se Deus não tivesse compaixão de nós, todos nós estaríamos perdidos. Todos nós estaríamos perdidos. Se Deus não fosse esse Deus compassivo, compassivo. Isso é o conceito de misericórdia. Deu para entender o que é a misericórdia? Ou seja, não adianta eu falar, por exemplo, não adianta eu chegar a falar, por exemplo, eu preciso ajudar os pobres, eu preciso ajudar isso, eu preciso ajudar aquilo. Não adianta eu falar isso. Nós que precisamos fazer isso. Mas calma aí. Existem duas questões que nós precisamos entender desse ato de misericórdia. Desse ser misericórdia. Será que não tem um irmão do seu lado? Uma irmã do seu lado? Que está precisando da tua misericórdia? Está precisando que você olhe para ele, olhe para ela? Será que não está precisando? Será que não tem um irmão que você está no metrô ou na rua que você precisa orar com misericórdia? Porque nós muitas vezes queremos ser muito justiça. Queremos ser muito justiça. Muito justiça. Tal Paulo levou. Mas Deus é justo. Sim, Deus é justo. Mas a justiça de Deus não é a nossa justiça. Não é a nossa justiça. Não é o modo que nós entendemos de justiça. A justiça de Deus vai o quê? Do desejo, como foi falado, de salvar o ser humano. Por isso, quando Jesus vai dizer no juízo final, ele vai dizer as obras de misericórdia que nós não fizemos ou não fazemos. Por isso, porque a justiça de Deus não é que Deus vai pegar você, vai pegar pelo colarinho e vai
fazer, não. Você tem que fazer isso. Não. Negativo. E para entender isso, nós vamos pegar a passagem do Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Por que Deus está falando do que é essa grandeza? Lucas 15. Nós vamos pegar de Lucas 15, de 1 a 31. Lucas 15, de 1 a 31. Todo publicano, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhe essa parábola. Quem de vós que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Enquanto a encontra, alegre a põe nos ombros, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo assim, haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, e não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Pouco dia depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome e aquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que mandou para um sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai, diz ele. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado seu filho. Trata como um dos seus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai avistou e foi tomado de compaixão. De compaixão. Não de justiça, de compaixão. Correu ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao empregado: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-vos o anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejar. Pois esse meu filho estava morto e tornou a viver.
estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O mais velho, estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho e dança. Então chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo? Ele respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai teu pai matou um novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Aí entramos naquela questão que eu estava falando. Juízo significa questão, desejo de salvação. Mas ele ficou com raiva, não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti tanto nos jamais, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou os teus filhos, que esbanjou teus bens, mas com as prostitutas, mata para ele um novilho gordo. Então o pai disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar, alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Três parábolas que Jesus conta, né? Para falar dessa grande misericórdia que é Ele, né? Que é Ele. Mas eu queria me deter na parábola do filho pródigo um pouco. Eu queria me deter um pouco sobre essa parábola. Notemos que a parábola vai nos dizer que ele tinha dois filhos. Dois filhos. O mais novo pediu a herança. No conceito judaico, o que é pedir a herança? É pedir a morte. Porque o pai estava vivo. O pai estava vivo ainda. Então, quando o filho pediu para o pai dar a herança, ele desejou a morte do pai. Ele desejou a morte do pai. E nesse sentido, entendemos o quê? O quê? Que o filho mais novo, o pecado maior dele, aqui, não foi o pedir a herança. Foi ter desejado a morte do pai. Quarto mandamento. Desejou. E o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Esse filho começou a esbanjar as coisas, e de repente o que aconteceu com ele? Ele caiu na miséria, ficou na miséria. Ele tinha muito dinheiro. Porque esse pai aqui, relata o Evangelho, que era um pai rico. É um pai rico que tinha muito dinheiro. Então, o filho pega parte da sua herança, esbanja todo. E o que acontece? Ele fica sem nada. Mas o que Jesus quer dizer para nós agora? Nós somos esses filhos. Primeiro, o primeiro filho. Nós somos esse filho primeiro. Que quando nós largamos Deus, não aceitamos Deus, nós nos colocamos como esse filho.
E esbanjamos, né? Esbanjamos os dons que Deus nos deu, o dom da vida. E colocamos, né? E acabamos por entrando nessa miséria. Mas Deus vai usar de justiça para conosco? Não. Não é o primeiro ato que Jesus vai usar conosco. Aliás, a justiça está ligada à misericórdia, uma com a outra. Vai usar da misericórdia. E o que é essa misericórdia que Deus vai usar conosco? A compaixão. Por isso que eu queria pegar o tema do latim mesmo. A compaixão. A compaixão, ele vai descer até a nossa miséria, como desceu. Ele desce até a nossa miséria para nos resgatar a nossa dignidade e a nossa retidão de filhos e filhas de Deus. Foi o que aconteceu com esse filho pródigo. Deus entrou na sua miséria, através de quem? Através do seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho de São João vai dizer que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para aquele que crê nele pudesse ser salvo. Por isso nós entendemos a justiça de Deus como um termo também de desejo de salvação. Desejo de salvação. Por isso que nós entendemos. Porque a própria palavra nos garante que o desejo a justiça de Deus é o desejo de salvar o ser humano pela compaixão. Pela compaixão. Ele se compadece. Se compadece. Ele se compadece de você, se compadece de mim. Deus se compadece. Por isso que não há desculpa e dizer que Deus não pode salvar. Deus pode salvar, porque a primeira atitude de Deus, como vimos no capítulo vemos no livro de Gênesis, é salvar. Salvar. E o Papa Francisco, quando ele escreveu esse documento, O Rosto da Misericórdia, ele vai dizer alguns termos próprios, muito ricos. Ele vai dizer assim: Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nessas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu seu clímax em Jesus de Nazaré. O Pai, rico em misericórdia, como vemos na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4, depois de ter revelado o seu nome a Moisés, como Deus misericordioso. Então, o Antigo Testamento também fala desse Deus misericordioso e clemente, vagaroso na ira. O Deus não é aquele que está sempre irado conosco. Não é. É cheio de bondade e fidelidade. Ele é fiel àquilo que ele quer realizar em nós, que já prometeu desde Gênesis. Desde Gênesis. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Que vai falar
dessa misericórdia de Deus. Não cessou de demonstrar de vários modos e muitos momentos da história. Em muitos momentos da história. A sua natureza divina. Agora, quando chegou a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, quando tudo estava pronto segundo o seu plano, segundo o seu plano de salvação. Vemos que eu não estou falando besteira em relação à justiça e à misericórdia, que tenha tudo a ver com salvação. Mandou seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar de modo definitivo o seu amor. Quem o vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai, disse Jesus, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 9. Com as suas palavras, o seu gesto e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a misericórdia de Deus. Jesus. O Papa ainda diz, precisamos sempre contemplar o mistério da misericórdia. O Papa diz, precisamos contemplar sempre o mistério da misericórdia. É fonte de alegria e serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa. Quando vê com os olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia é o caminho que nos une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Então entendemos, o Papa está nos dizendo daquilo que nós estamos meditando, sobre essa misericórdia e essa justiça que é a compaixão de Deus querer nos salvar. E por que o Papa Francisco colocou esse ano da misericórdia desde o ano passado, 8 de dezembro, para nós compreendermos bem o que é isso. É apenas, por exemplo, eu fazer uma peregrinação até um local que tem a Porta Santa e celebrar uma missa e pronto, acabou. Não, não é isso. Não é somente isso. Devemos fazer a peregrinação? Devemos. Não é somente isso. Quando o Papa Francisco declarou o ano da misericórdia, significa o quê? Significa que nós devemos olhar para esse Deus que é misericórdia e se compadece de nós. E que nós devemos ser misericordiosos, compassivos com os outros. Com nossos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado. Ao nosso lado. Porque esse Deus, esse Jesus que é misericórdia, que se compadece, porque Jesus se compadece de nós. Ele se compadece. Notemos que a palavra de Deus está ligada uma com a outra. É lógico. Quando eu falo, Deus é justo, Deus é juiz,
Eu quero dizer para você e para você, meu irmão, minha irmã, que Deus se interessa pela sua salvação. Que Deus se interessa pela sua salvação. Que Ele é o primeiro a querer te salvar. Querer nos salvar. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Por isso Ele não quer nos ver no pecado. Porque Ele sabe que o pecado nos leva à morte. Ele quer, por isso. Não é porque, por exemplo, nossa, eu tenho que, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu tenho que me confessar, eu vou adiantando. Isso, Deus está olhando para você, meu irmão. Deus está olhando para você, minha irmã. Mas Ele está desejoso que você vai se salvar. Ele quer te salvar. Ele não quer que nenhum ser humano se condene. Não, não. Deus não quer que nenhum ser humano se condene. Nenhum. Nenhum. Por isso Ele se compadece. Por isso que nós temos que olhar para a misericórdia muito mais do que ver aquele Deus juiz. Muito mais. Porque quando nós olhamos para porque nós temos a visão de juiz conforme esse mundo, mas não conforme Deus quer estar nos revelando agora. Porque se nós temos a visão de como é a justiça humana, nós pensamos que Deus é justo conforme a justiça humana. Não. Tem aquele dito, até aquele dito popular, né? No Brasil não tem justiça. Não, pelo contrário. O Brasil está entrando na misericórdia profunda de Deus, porque Deus está olhando para o Brasil com a misericórdia. Está olhando assim, e para todos os países também. Por isso que o Papa tem insistido nessa questão da misericórdia. E por isso esse ano da misericórdia foi para declarar, Deus é compaixão. Deus se compadece de você, meu irmão. Deus se compadece de você, minha irmã. Esse ano da misericórdia que foi declarado desde o 8 de dezembro do ano passado, que vai até a festa de Cristo Rei desse ano, é para dizer, mergulhe na minha misericórdia. Retorne para mim, retorne. E o Papa continua. Porque esse ano da misericórdia, eu queria dizer bem claro também, foi para celebrar também os 50 anos do Concílio Vaticano II, porque a partir do Concílio Vaticano II houve uma nova era na Igreja. Uma nova era da Igreja. Aconteceu uma nova era da Igreja. Onde o Papa São João 23 vai dizer assim, pronunciou na abertura do concílio conciliar, indicar a senda a seguir. Nossos dias, a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia do que o da severidade. A Igreja Católica, levantando por meio desse concílio ecumênico o facho da verdade religiosa, deseja mostrar-se mãe amorosa de todos, benigna, paciente e cheio de misericórdia e bondade com os filhos delas separados. No mesmo horizonte havia de colocar-se o beato Paulo VI, que assim falou da conclusão do concílio, desejando notar que a religião do nosso concílio foi antes de mais a caridade. Aquela antiga história do bom samaritano foi exemplo e norma segundo os quais se orientou o nosso concílio. Uma corrente de interessante admiração
saiu do concílio sobre o mundo atual. Rejeitaram-se os erros como a própria caridade. Rejeitaram-se os erros como a própria caridade e verdade exigiam, mas os homens salvaguardam sempre o preceito do respeito, do amor, foram apenas advertidos do erro. Assim se fez para que, em vez do diagnóstico desalentadores, se desse remédios cheios de esperança para que o concílio falasse ao mundo atual não como presságio funesto, mas como mensagem de esperança e palavra de confiança. Não só respeitou, mas também honrou os valores humanos, apoiou todas as suas iniciativas e depois de os purificar, aprovou todos os seus esforços. Outra coisa, julgamos digna de consideração toda essa riqueza doutrinal orienta-se apenas a isso. Servir o homem em todas as circunstâncias da sua vida, em todas as suas fraquezas, em todas as suas necessidades. É o Papa falando no seu documento. O que é esse ano da misericórdia? É próprio de Deus usar de misericórdia, nisso se manifesta de modo especial a sua onipotência. Essas palavras de São Tomás de Aquino mostram como a misericórdia divina não seja de modo algum um sinal de fraqueza, mas antes a qualidade da onipotência de Deus. É por isso que a liturgia em uma das suas coletas mais antigas convida a rezar assim: Senhor, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadecei. Deus permanecerá para sempre na história da humanidade como aquele que está presente, aquele que é o próximo, providente, santo e misericordioso. São Tomás, isso está na liturgia da igreja. Paciente e misericordioso é o binômio que aparece frequentemente no Antigo Testamento para descrever a natureza de Deus. O fato de ele ser misericordioso encontra um reflexo concreto em muitas ações da história da salvação em que a sua bondade prevalece sobre o castigo e a destruição. Os salmos, em particular, fazem sobressair essa grandeza do agir divino. É Ele quem perdoa as tuas culpas e cura todas as tuas enfermidades. É Ele quem resgata a tua vida do túmulo e te enche de graça e de ternura. Salmo 102. E o outro salmo atesta que, de forma ainda mais explícita, os sinais concretos da misericórdia, o Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o homem justo, o Senhor protege os que vivem em terra estranha e ampara os órfãos e as viúvas, mas estraga os caminhos dos pecadores. Salmo 145. E para terminar, aqui estão outras expressões do salmista. O Senhor cura e de coração atribulado e trata as feridas. O Senhor ampara os humildes, mas abate os malfeitores até o chão. Salmo 146. Em suma, a misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta pela qual ele revela o seu amor como um pai de uma mãe que se comove pelo próprio filho até os mais íntimos das vicílias. É verdadeiramente caso para dizer que se trata de um amor visceral, provém do íntimo como um sentimento profundo, natural, feito de uma ternura e compaixão
de indulgência e perdão. Eterna sua misericórdia, esse é o refrão que aparece em cada versículo do Salmo 135 ou 136. Então entendemos que essa misericórdia de Deus é uma misericórdia que vem das entranhas. Das entranhas. Das entranhas. Deus entranhece por cada um de nós. Por cada um de nós. Nos entranhece. Ele entranhece conosco. Está entendendo? Porque esse ano da misericórdia é um ano de olhar para um Deus que desceu até nós. Que desceu até nós. Para que eu e você pudesse seguir. Na cruz, Jesus deu a maior expressão de quem ele é. Notemos que o filho pródigo, depois que foi, o pai fez o quê? Festa. Fez festa. É assim que o Pai do céu olha para mim, para você. Por que ele olha assim para mim, para você? Porque ele olha em mim, você, a pessoa de Jesus. Ele olha para mim, a pessoa. Ele se compadece, olha para ele. Jesus já resgatou esse aí. Meu filho amado já resgatou pelo seu sangue amado. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no 1847, vai dizer assim: Deus nos criou sem nós, mas não quis nos salvarmos sem nós. Deus criou você e eu sem precisar de autorização nenhuma, viu? Sem autorização nenhuma. Mas para nos salvar, Ele precisa da nossa autorização. Acolher a sua misericórdia exige de nossa parte a confissão de nossas faltas. Por isso eu preciso me confessar. Se dissermos não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e purificará toda a injustiça. Está entendendo? Está entendendo porque a misericórdia também está ligada também aos sacramentos? Aos sacramentos, tanto da Eucaristia como da confissão, também está ligado. Eu quero ir o 2040 do Catecismo vai dizer assim: 2040 do Catecismo. Assim se pode desenvolver entre os fiéis cristãos um verdadeiro espírito filial para com a Igreja. Ele é o resultado normal do crescimento de graça batismal, que nos gerou no seio da Igreja e nos fez membros do seu corpo de Cristo. Em sua solicitude materna, a Igreja nos concede a misericórdia de Deus, que triunfa sobre todos os nossos pecados e age de modo especial no sacramento da reconciliação. Como mãe solícita, ela nos prodigaliza também
em sua liturgia, dia após dia, o alimento da palavra e da Eucaristia do Senhor. O 1829 do Catecismo, para falar 1829, vai dizer assim: a caridade tem como fruto a alegria, a paz e a misericórdia. Exige a beneficência e a correção fraterna, a benevolência, suscita a reciprocidade e a desinteressada e liberal é a amizade e a comunhão. A finalidade de todas as nossas obras é o amor. Esse é o fim, é para alcançá-lo, para que corremos. É para que ele corremos uma vez chegado, nele repousemos. O 2677 do Catecismo, para falar ainda sobre essa misericórdia, 2677, agora não poderia deixar de falar também da Mãe de Deus, né? A Mãe da Misericórdia. A Mãe da Misericórdia. O 2677 vai dizer assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Com Isabel também nós admiramos. De onde me vem a mãe do meu Senhor me visite? Lucas 1:43. Porque nos dá Jesus, seu Filho, Maria é mãe de Deus e nossa mãe. Podemos lhe confiar todos os nossos cuidados e pedidos. Ela reza por nós como rezou por si mesma. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Confiando a sua oração, abandonamos com ela a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Pedindo a Maria que reze por nós, reconhecemos como pobres, pecadores e dirijamos a Mãe de misericórdia e toda santa. Entregamos a ela agora e no hoje de nossa vida e nossa confiança aumenta para desde já entregar às suas mãos a hora de nossa morte. Que ela esteja então presente como na cruz de seu Filho. E que na hora de nossa passagem ela nos acolha como nossa mãe, para nos conduzir ao seu Filho Jesus no paraíso. Então entendemos, meus amados irmãos, a grandeza dessa misericórdia. A grandeza da misericórdia. Santo Afonso de Ligório vai dizer assim: bendita seja sempre vossa misericórdia, infinita que me tendo perdoado, como espero, me livrou tantas vezes do inferno. Aquele que é objeto da misericórdia não se sinta humilhado, mas como que reencontrado e valorizado, de São João Paulo II. Meu amado meu irmão, minha irmã, quando nós nos encontramos com essa misericórdia de Deus, porque nós temos uma visão. Porque quando nós lemos o Antigo Testamento, isso nós não olhamos na visão de Jesus Cristo, como a igreja quer que nós olhamos o Antigo Testamento, porque lá tem passagens que nós
muitas vezes não compreendemos na linha, nós precisamos entender que quando nós olhamos o Antigo Testamento pela luz de Cristo, nós olhamos a misericórdia de Deus profunda ali. Profunda. Mesmo naqueles momentos, naquelas passagens terríveis, que aparentemente parecem terríveis. Quanto mais nos sentimos miseráveis, olha que São Francisco de Sales vai dizer, quanto mais nos sentimos miseráveis, tanto mais devemos confiar na misericórdia de Deus. Porque entre a misericórdia e a miséria há uma ligação tão grande que uma não pode se exercer sem a outra. São Francisco de Sales. E Padre Pio vai dizer assim: Deus que quer que sua miséria seja o trono da misericórdia dele. Padre Pio dizendo. Ou seja, esse ato da misericórdia de Deus para conosco é para dizer, meu irmão, minha irmã, que você não pode olhar apenas porque as pessoas têm, e o mundo tem pregado isso, apenas pelas coisas negativas. Que Deus não se compadece de você e de mim, pelo contrário. Vimos pela Sagrada Escritura e pela tradição e pelo magistério da Igreja o quanto Deus se compadece de você e de quando Deus se compadece. E o que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? Que essa justiça tem a ver com o que? O desejo de te salvar. Está entendendo? Nós vamos continuar esse ensinamento sobre a misericórdia, mas nós encerramos agora com a música. Com uma música agora, né? Com uma música. Cantasse. Nós vamos cantar aquela música da Ziza Fernandes, né? Bonita essa música. Ziza Fernandes. Talvez, meu irmão, talvez minha irmã, hoje, você estava vendo a sua vida apenas com como aquele Deus carrasco. Talvez na sua história você só viu Deus como um carrasco. Porque você muitas vezes não teve a experiência com o Pai que é misericórdia. Com Deus Pai que é misericórdia. Um Deus Pai que se compadece de você, meu irmão, minha irmã. Mesmo quando você peca. Mesmo quando você erra. Mesmo quando você está longe. Mas com essa música, com esse ensinamento sobre a misericórdia, eu desmascaro os erros que Satanás tem colocado em muitos corações que vão ouvir esse áudio. Eu desmascaro. Deus é profundamente